que hoje é o capítulo 10, do versículo 25 até o 39. Vocês acharam? Acompanhe com fé então a leitura da palavra de Deus. Sei que está calor, mas não saia durante a exposição, se possível, e mantenha a sua Bíblia aberta. Assim diz o Senhor na sua palavra, versículo 25 do capítulo 10. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, pois ainda mais que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daqueles que pisou o Filho de Deus. Profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos dias passados, quando vocês, depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham uma pátria superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Vamos orar? Pedir para Deus abençoar a gente, para que nada nos atrapalhe. Os cachorros hoje ali parece que estão alvoroçados, né? Vamos orar então. Senhor Deus, estou diante de um texto tão forte, e eu sou tão incapaz, tão fraco. Então, Espírito Santo, nos mostra hoje a seriedade de continuar perseverando na fé. E que nada venha atrapalhar essa exposição. Acalma esses cachorros ali do lado. E abençoa o coração de cada irmão que está aqui quando nós oramos desde o começo, para que a gente ouça a sua voz essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quem aqui conhece Itumbiara? Quase todo mundo, né? Se hoje aqui está uns 35 graus, diz que lá hoje está uns 40, né? Diz que lá é muito quente. E eu lembro que eu fui para uma reunião de presbitério, que é a reunião dos pastores, em Itumbiara, e o Marlô estava comigo voltando, e quando a gente estava voltando, daí teve um acidente lá na frente e a gente estava parado. Eu falei: Marlô, vamos dar a volta, vamos tentar ir para outro lugar. E a gente deu o retorno e voltou e passou por Araporã, né, Marlô? Araporã, Tupaciguara. A gente andou talvez uns 30, 40 quilômetros a mais, mas nós chegamos em casa por volta de 8 horas da noite, e quem ficou lá esperando o trânsito fluir, chegou em casa quase 1 hora da manhã, eles me falaram, os pastores. Então foi interessante que a gente voltou, e quando a gente voltava, às vezes eu queria piscar a luz, tentando avisar de alguma maneira: ó, não vai por esse caminho não, porque lá está agarrado, né? Lá está congestionado. E eu tentava piscar a luz como se alguém fosse entender. Porque quando a gente está dirigindo na estrada e alguém pisca a luz ao contrário, o que a gente pensa? Tem algo ali, teve um acidente, eu preciso retornar, eu preciso frear. Meus irmãos, o que está acontecendo nesse livro todo?
que nós estamos estudando ele do início ao fim, é justamente isso. As pessoas se converteram. O que é uma conversão? É uma mudança de 180 graus, é um retorno. As pessoas se converteram e elas estão voltando agora pelo caminho certo. E alguns agora estavam tentados a voltar de novo para o caminho errado. Então o Espírito Santo, ele vem do início ao fim desse livro piscar a luz. Olha, vocês que se converteram, vocês que deram um retorno lá na frente, não dê o retorno novamente para ir para aquele caminho, não voltem. O Espírito Santo, ele está piscando a luz do início ao fim, para que aqueles que começaram a seguir Jesus não voltem atrás, não deixem a igreja, não deixem Jesus. O Espírito Santo vem piscando a luz para eles, porque eles já tinham retornado, eles já tinham feito o contorno, o retorno, eles já tinham se convertido. E agora os hebreus convertidos queriam fazer o contorno ao contrário. Eles queriam dar o retorno ao contrário e voltar de novo para aquele caminho. E o Espírito Santo está o tempo todo piscando a luz, falando para eles: não voltem, vocês estão agora no caminho. Nós vimos no capítulo 10, no versículo 20, fala que Jesus é o novo e vivo caminho para se chegar até Deus. O Espírito Santo vem falando: não volte, vocês estão no caminho certo, Jesus é o caminho. E os hebreus estavam querendo voltar. E o Espírito Santo vem piscando a luz para eles de duas maneiras. A primeira é tentando mostrar que Jesus é superior. Jesus é melhor do que tudo que eles tinham antigamente. Jesus é melhor do que a velha aliança, do que o judaísmo. Jesus é superior, ele é um sacerdote melhor. Jesus é a realidade das sombras do Velho Testamento. O Espírito Santo vem então mostrando: Jesus é supremo. Jesus é maior que os profetas, Jesus é maior que os anjos, Jesus é maior que Moisés, ele é maior que Josué. Então essa é uma das maneiras que o Espírito Santo está piscando a luz para que eles não retornem ao contrário. Jesus é superior, Jesus é melhor, Jesus é um novo e vivo caminho. E a outra maneira que o Espírito Santo vem mostrar para eles, piscando a luz para eles não retornarem, é: cuidado com a apostasia. Cuidado para que vocês não deixem Jesus, para que vocês não deixem a igreja, porque o final da apostasia é terrível. Então, dessas duas maneiras, o Espírito Santo quer alertar o povo de Deus, os hebreus, a não deixarem Jesus e a igreja, porque Jesus é superior e o fim da apostasia é terrível. O fim da apostasia é punição eterna. Então, meus irmãos, o nosso tema hoje é simples e básico, é perseverança. O que eu tenho para dizer hoje, o que a Bíblia tem para dizer, melhor dizendo, é: precisamos perseverar com fé, ou precisamos perseverar na fé. Nós precisamos perseverar. E para perseverarmos, meus irmãos, o temor a Deus é necessário. É preciso que a nossa caminhada cristã seja uma caminhada de temor a Deus. Porque o perigo da gente ter conhecido a verdade um dia e abusar da graça de Deus, de achar que nós podemos viver de qualquer maneira, de achar que existe uma graça que é uma hipergraça, que não importa da forma que eu vivo, não importa aquilo que eu faço, não importa se eu deixo a congregação ou não. Não, nós vemos o texto, o Espírito Santo nesse texto nos alertando que é preciso perseverar com temor a Deus. Porque no versículo 25 e 26, ele vem nos dizer que algumas pessoas já tinham deixado a congregação. Olha o versículo 25: não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. E no versículo 26 o Espírito Santo fala: porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não resta sacrifício pelos nossos pecados. O Espírito Santo vem a dizer: olha, se nós continuarmos a pecar de propósito. O que é pecar de propósito? Deliberadamente, consciente,
querendo pecar, querendo. E consequência disso, deixando a igreja, o Espírito Santo fala: se isso acontecer conosco, já não resta mais sacrifícios pelos nossos pecados. Diz inclusive que já não haverá mais misericórdia para nós. Se nós, depois de conhecermos a verdade, sermos iluminados por Deus, e depois disso continuarmos a viver uma vida de pecado, longe da congregação, de propósito, consciente, sabendo que está errado e mesmo assim querendo o que está errado. Porque, meus irmãos, existe a diferença de pecado e um pecado obstinado. Todos nós sabemos que nós somos pecadores. Antes da gente adorar a Deus aqui no culto, o que eu li? 1 João 1,5, que nós devemos confessar os nossos pecados e o sangue de Jesus nos purifica. Mas esses pecados do versículo 26, que fala que não resta mais misericórdia para esses pecadores, são aqueles pecados obstinados, onde a pessoa ouve a palavra, onde a pessoa ouve a repreensão de um irmão, onde a pessoa ouve a repreensão da liderança da igreja e mesmo assim continua obstinado. Porque o correto para nós como pecadores? Ouvimos a palavra, ouvimos a repreensão de Deus. Algum irmão nos exorta, a liderança nos exorta, nós fazemos o quê? Qual o certo? Nos arrependemos. Então veja, meus irmãos, que quando a Bíblia vem falar que não resta mais sacrifício pelos pecados, depois de a pessoa conhecer a verdade, são aqueles que obstinadamente querem continuar no erro. Aqui está a diferença, irmãos, para nós de ouvirmos a Deus e não ouvirmos a Deus. Quando nós ouvimos a palavra, ouvimos a repreensão, nos arrependemos. Ou quando nós ouvimos a palavra e não ouvimos aquilo que Deus quer dizer e continuamos obstinados nos nossos próprios pecados e caminhos, corretos aos nossos próprios olhos. É tão importante ouvir a Deus, meus irmãos, que o livro de Apocalipse fala várias vezes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o que estava acontecendo, meus irmãos, era isso. Alguns já tinham voltado para o caminho que um dia eles tinham retornado. Seria como eu expliquei, eu e o Marlô, a gente tentou voltar para o Araporã e estava indo embora, mas seria eu pensar assim: não, eu vou voltar para aquele caminho de novo. Ou seja, teimoso, sabe que aquele caminho está parado, que aquele caminho é errado, e seria eu querer voltar de novo. E veja, meus irmãos, que esses pecados obstinados, eles nos levam a deixar a congregação. O versículo 25 fala que devemos congregar, porque alguns já tinham deixado a congregação, porque conheceram a verdade e escolheram viver a sua própria vida longe da congregação. Então o Espírito Santo está dizendo para eles: hebreus, vocês que se converteram, não façam isso. O Espírito Santo está piscando a luz, não vão por esse caminho, porque esse caminho é um caminho sem volta, esse caminho é um caminho de punição eterna. Não vão por esse caminho. Não abandonem a congregação, não abandonem Cristo, não abandonem a verdade da palavra de Deus, não escolham viver nos seus próprios pecados, porque esse é um caminho de perdição. No versículo 26, como eu li, diz que não resta mais sacrifícios pelos pecados daqueles que conheceram a verdade e agora obstinadamente pecam de propósito. No versículo 27 fala que resta apenas um juízo e um fogo vingador. No versículo 28 fala que não tem mais misericórdia, porque a própria lei de Deus, a lei de Moisés, quando tinha 2 ou 3 testemunhas, aquela pessoa era punida na lei de Moisés. No versículo 29 fala que resta agora um castigo mais severo. Versículo 29 diz: imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça.
que seria pisar o Filho de Deus? Seria eu pegar alguma coisa, jogar no chão e pisar. Ou seja, desprezar o Filho de Deus. O que seria profanar o sangue da aliança? Considerar o sangue de Jesus derramado naquela cruz por nós algo sem valor. O que seria insultar o Espírito Santo, o Espírito da graça? Seria dizer que aquilo que Ele me revelou um dia não é importante. Desprezar o Filho de Deus, preferindo agora viver a sua própria vida, a sua própria maneira, do jeito que pensa, do jeito que acha que é correto. E o Espírito Santo, meus irmãos, ciente do perigo de conhecer a verdade e abandonar a verdade, está o tempo todo piscando a luz. Se você olhar no capítulo 10, versículo 23, ele vai falar o seguinte: guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardemos firme a confissão da esperança. Que confissão da esperança? Aquela confissão que um dia nós fizemos aqui na frente. Hoje a Anne fez a sua confissão da esperança. O Espírito Santo fala: guarde firme aquilo que você confessou um dia. Quando você professou a sua fé, guarde firme essa confissão. Porque, meus irmãos, o Espírito Santo está tão preocupado alertando assim os hebreus e nós hoje. Por que o Espírito Santo está piscando a luz para eles e para nós? Vocês conheceram a verdade, não abandonem a verdade. Porque o Espírito Santo conhece Deus profundamente. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, fala o seguinte: pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 fala que o Espírito Santo conhece profundamente as coisas de Deus. Então ele está revelando aqui quem Deus é. E quem o Espírito Santo está falando que Deus é aqui, nós não gostamos, meus irmãos. E muitos negam. O Espírito Santo está falando aqui no versículo 30 e 31, que Deus ele vai retribuir. Olha o versículo 30. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez diz: o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Veja então, o Espírito Santo, que conhece o Deus Pai intimamente, está nos revelando aqui quem Deus é. E nós não gostamos dessa parte da revelação de quem Deus é. Muitos até negam. Eu estava evangelizando uma senhora esses dias, e ela falou assim para mim: pastor, você acha mesmo que Deus vai punir alguém? Você acha mesmo que Deus é tão bom? Você acha que Ele vai mandar alguém para o inferno? Daí eu brincando com ela, falei assim: então a senhora acha então que quando Jesus voltar, Ele vai falar assim: gente, está tudo bem para todo mundo, esse negócio de inferno, eu estava brincando com vocês, a Bíblia era só um livro para vocês ler de vez em quando. Ela falou assim: pastor, vai dar bom para todo mundo. Ela falou desse jeito ainda. Porque às vezes a gente cria um Deus na nossa própria cabeça. Mas aqui está falando que o Espírito Santo, que conhece a Deus profundamente, diz que o Deus que nós servimos, Ele também julgará o seu povo. Diz que Ele é um fogo consumidor. Diz que é horrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Você acredita na minha amiga ou no Espírito Santo? Eu prefiro acreditar no Espírito Santo, que nos revela também esse caráter, essa faceta de quem Deus é e que nós não gostamos de ouvir. Porque, meus irmãos, nós queríamos um Deus assim, que aceita tudo, que a gente pode fazer qualquer coisa, e quando Ele voltar vai dar bom para todo mundo.
Mas não, meus irmãos, o Espírito Santo está preocupado com eles, Ele está preocupado com nós. Ele fala: olha, se vocês abandonarem a verdade, se vocês abandonarem Jesus, se vocês abandonarem a congregação, já não resta sacrifício pelos pecados de vocês. Vocês vão ser julgados por Deus por isso, porque vocês estão pisando no Filho de Deus, vocês estão desprezando o Espírito da graça, vocês estão profanando o sangue da aliança, aquele sangue precioso que foi derramado na cruz pelos nossos pecados. Negando a graça, negando o sacrifício de Jesus, desprezando a oferta do Evangelho. No versículo 27, a parte B, Deus os chama de os adversários, no final do versículo. Eles são adversários. Adversários meus? Não. Se tornam adversários do próprio Deus. Meus irmãos, você consegue perceber o amor de Deus nessas exortações? Você consegue perceber o amor de Deus em um texto tão forte da Bíblia assim? Eu consigo. Eu consigo perceber o amor de Deus num texto desse. Porque eu que sou pai, quando meu filho está indo para um caminho perigoso, o que eu falo? Não vá por esse caminho, meu filho, vai ser perigoso para você. Então, quando a gente vê uma exortação forte dessa, é uma exortação do amor de Deus por nós. Deus está preocupado com o nosso destino, Ele está preocupado com a nossa alma, Ele está preocupado com a nossa vida diante dEle. Por isso, o Espírito Santo usa palavras tão fortes, mostrando quem Deus é. Que Ele também é um fogo consumidor. Depois, meus irmãos, do alerta vem a recordação como foi o início da caminhada cristã deles. Depois desse alerta, a partir do versículo 32, o Espírito Santo vem lembrá-los como foi o início da caminhada cristã deles. E aqui nós vemos que o início dessa igreja dos hebreus não foi fácil. Não sei se vocês perceberam na leitura, a partir do versículo 32, diz que eles sofreram grande luta e sofrimento no começo. Olha o versículo 32. Lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Ou seja, de fato, essa igreja no começo, aqui diz que eles no começo sofreram muitas perseguições. Então o Espírito Santo está lembrando, lembra dos dias passados, que vocês tiveram grandes lutas. No versículo 33 diz que muitos deles foram transformados em espetáculo. Vocês sabem, meus irmãos, o que acontecia com muitos cristãos no início do primeiro século? Você sabe o que acontecia no Coliseu de Roma? Você sabia que muitos cristãos eram jogados no Coliseu para lutar com feras, com leões? Quem já ouviu isso? Bastante gente. Então o Espírito Santo está lembrando, olha, no versículo 33, vocês foram transformados em espetáculos. Vocês foram maltratados no início da caminhada de vocês. No versículo 34 diz que eles se compadeciam dos encarcerados. Ou seja, muitas pessoas eram presas por causa da fé em Jesus. E a igreja ia lá visitar os irmãos presos, ia lá ajudar os irmãos presos. E o que acontecia com eles, no versículo 34? O espólio dos seus bens, o confisco dos seus bens. O Império Romano tomava os bens de muitos cristãos. Mas como que eles reagiram no começo, meus irmãos? Sofrendo tamanha perseguição, diz no versículo 34, que eles aceitaram o espólio dos seus bens com alegria. Como assim? O governo chega, a polícia chega na minha casa, rouba os meus bens, confisca os meus bens e eu fico alegre? Porque diz que eles sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Eles sabiam que tinham a vida eterna. Essa deve ser a nossa convicção para a perseverança.
Se o nosso tema é perseverança, a nossa convicção da perseverança para não voltar atrás, continuar na estrada, continuar em Cristo, que é o novo e vivo caminho, deve ser essa convicção que nós temos uma herança superior, que vale a pena continuar servindo a Cristo, vale a pena lutar pela fé, porque nós temos um patrimônio superior e durável. A nossa alegria não deve depender das coisas dessa vida, dos bens que nós temos. A nossa alegria está em Cristo, onde nós temos uma pátria superior, um patrimônio superior. Então diz que eles tinham o espólio dos seus bens e ainda estavam alegres, porque tinham uma pátria durável e eterna. Então aqui, meus irmãos, parece que a perseguição tinha voltado, porque no versículo 32 fala: lembrem-se dos dias passados. Então parece para nós, o contexto vai cada vez mais clareando para nós. Parece que eles passaram por grande perseguição no começo, ficaram firmes, e parece que agora, depois de alguns anos, a perseguição voltou. Então o que eles pensaram? Vamos deixar a igreja, vamos deixar Jesus, para a gente parar de ser perseguidos. Parece que foi isso que aconteceu. Então o escritor dessa carta, ele vem falar: lembra dos dias passados, porque nos dias passados vocês continuaram firmes. Vocês foram perseguidos, vocês foram jogados no Coliseu, mas vocês continuaram perseverantes. Então o Espírito Santo lembra eles do passado, mostrando que eles têm que continuar confiando em Deus, porque a confiança em Deus, se ela continua, nós temos uma recompensa. Olha o versículo 35. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. O Espírito Santo está lembrando eles: não percam a confiança que vocês tiveram no começo. Continuem, perseverem. Diz que eles, meus irmãos, no versículo 34, eles ajudavam aqueles que eram presos. Eles ajudavam aqueles irmãos que foram presos por causa do Evangelho. Versículo 34, a parte A: porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados. Então, quando alguém era preso na igreja, o que os irmãos faziam? Vamos lá visitar quem está preso, vamos lá ajudar quem está preso. Mas uma vez que a igreja ia lá ajudar quem foi preso por causa do Evangelho, essa pessoa se comprometia e também passava a ser perseguida. Veja que na igreja, nesse início, ninguém pulava fora, todo mundo estava unido. Estão entendendo? Seria mais ou menos assim: eu fui preso, é proibido pregar o Evangelho agora em Uberlândia. Daí os irmãos vão fazer o quê? Vão lá me apoiar. E daí, ao me apoiar, você se compromete. Era isso que aconteceu com eles. Então, meus irmãos, nós precisamos perseverar, porque nós estamos no caminho certo. Jesus é o caminho certo. E pensa bem, meus irmãos, nós já superamos tantas dificuldades, não no mesmo nível deles, não nesse mesmo nível, mas nós já superamos tantas dificuldades, e Deus sempre nos livrou, Deus sempre deu provisão para nós, não é mesmo? Então nós precisamos continuar firmes, confiando em Deus, perseverando. Que o mesmo Deus que nos livrou das dificuldades do passado, é isso que está falando para eles: lembrem-se dos dias passados, vocês suportaram muita coisa. Então agora, se vocês estão suportando mais coisa, mais tribulações por amor a Deus, continuem, porque o mesmo Deus que livrou vocês no passado, vão livrá-los hoje. Essa é a mesma mensagem para nós, irmãos. Quantas dificuldades vocês já sofreram na sua vida, e Deus não deu provisão? Então Deus está falando para eles: continuem, que a provisão de Deus será a mesma hoje para o seu povo. Parece que eles eram mais firmes no começo da sua caminhada cristã. Você também era assim? Parece que no começo você era mais fervoroso? Você encararia uma perseguição
Parece que a gente vai dando uma esfriada, não é mesmo? Essa semana um amigo meu falou assim: Gabriel, eu acho que você nunca mais vai voltar para missões transculturais. Eu achei forte isso, né? Por quê? Não sei, eu acho que você não tem mais coragem, não. Eu fui pensar, e daí eu lembrei um episódio que aconteceu comigo, e de fato eu não sei se eu teria mais coragem. Eu lembro uma vez, irmãos, que eu lembrei depois dessa palavra do meu amigo, que eu estava numa vila no Nepal, no alto do Himalaia, a quilômetros de altitude, de distância, já tinha andado mais de uma semana para chegar nessa vila, e a gente foi fazer um trabalho nessa vila de evangelização. Visitamos as casas, passamos um filme sobre Jesus na língua nepali, e daí foi dando 5 horas da tarde, já estava um frio mais ou menos de 5 graus. E daí eu peguei e falei para o meu tradutor e para o outro missionário que estava comigo: olha, nós temos que ir embora, porque está escurecendo e vai demorar para nós chegar na nossa base. A gente teria que caminhar mais ou menos 1h30 para chegar na nossa base. E o frio aqui à noite chega a menos 5 graus. E a gente dormir no relento aqui, eu não vou aguentar dormir no menos 5 graus. Então vamos embora. Daí o meu tradutor pega e fala assim: só tem um problema. A nossa trilha que nós passamos, que é o único caminho para a gente chegar na nossa base, lá é onde tem muita quantidade de urso. E é justamente esse horário que eles saem para caçar. Pensei assim: se eu ficar, um frio de menos 5 graus na madrugada. Se eu ir, talvez eu vou ter que encarar um urso. É aquela história, né? Se você ficar, o bicho pega. Se você ir, o bicho come. Você faria o quê? Você encararia o frio de menos 5 graus? Ou você tentaria chegar e encarar o urso na caminhada? A nossa decisão foi encarar o frio de menos 5 graus. Deus deu graça e uma senhora emprestou para nós um cômodo que ela tinha. Nós dormimos amontoados naquele cômodo, 5 missionários, e fomos embora no outro dia, à tarde. Daí eu fiquei pensando: será que eu tenho coragem de fazer isso hoje? Será que no começo da minha caminhada cristã eu não era mais fervoroso? É isso que o Espírito Santo está falando para eles aqui. Lembrem-se dos dias passados, vocês encararam tanta coisa por amor a Deus, e agora vocês estão querendo abandonar a fé, vocês estão querendo voltar atrás, vocês já passaram por tanta coisa difícil, e Deus deu graça para vocês. Então esse é o chamado, meus irmãos: avivar o nosso coração durante a caminhada cristã, para que o nosso coração não vá esfriando, para que a gente não comece a pecar de propósito, e isso não queime o nosso coração para a gente se arrepender e buscar Deus correndo. Corre o perigo. Nós temos sempre que lembrar, meus irmãos, que nós temos um patrimônio superior, e vale a pena continuar firmes, vale a pena perseverar em servir ao nosso Deus, porque nós temos um patrimônio superior e durável. Por isso a importância da gente congregar. Versículo 25 fala o quê? Que alguns tinham deixado de congregar. A importância da gente congregar é da gente ser lembrado toda semana que nós temos um patrimônio superior. É de toda semana a gente estar aqui lembrando de coisas eternas e espirituais, que vale a pena perseverar servindo a Deus, que nós não podemos deixar o nosso coração se esfriar, que Deus já fez tantas coisas na nossa vida, e nós devemos continuar confiando e perseverando até o fim. Mas por que precisamos perseverar, meus irmãos? Além porque temos uma pátria superior. Versículo 36 fala que é para alcançarmos a promessa. Olha o versículo 36. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Devemos perseverar para alcançar a promessa da vida eterna. Porque no versículo 38, a parte B, fala que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Aqueles que voltam para o caminho, que retrocedem, Deus não se agrada.
Então nós somos chamados, meus irmãos, a viver pela fé. O versículo 38 fala: mas o meu justo viverá pela fé. O mundo pode estar desabando na nossa cabeça. A nossa vida pode estar uma confusão que a gente não está entendendo, mas nós somos chamados a viver pela fé. Nós somos chamados a viver crendo que Deus vai nos dar o livramento, que Ele vai nos dar a provisão, e Ele tem uma promessa eterna para nós no final. Pode estar desabando o mundo na nossa cabeça, mas nós somos chamados a perseverar, viver pela fé. Viver pela fé no Filho de Deus, viver pela fé nas Escrituras, obedecendo a palavra de Deus, viver pela fé na congregação com os irmãos. É isso que a Bíblia está nos chamando aqui para fazer. Devemos perseverar. Também devemos perseverar porque o versículo 37 fala que falta pouco tempo. Porque ainda dentro de um pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar. Jesus voltará. Mas se Jesus não volta, nós encontraremos com Ele em breve. Meus irmãos, daqui a 30 anos, só os jovens que estão aqui agora vão estar aqui. Daqui a 30 anos, 70% das pessoas que estão aqui não vão estar mais. Então falta pouco tempo. Por isso que a Bíblia fala que devemos perseverar, falta pouco tempo para nós encontrarmos com Jesus, para a gente alcançar a promessa. Então fica firme, enfrente as lutas com fé, continue servindo a Deus. Devemos perseverar também no versículo 39, porque nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. O nosso time é o time da fé. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós devemos perseverar por tudo isso. Então, meus irmãos, hoje nós vimos: sirva a Deus com temor, porque Ele também é fogo consumidor. Depois de conhecer a verdade, não passa a pecar de propósito, abandonar a Jesus de propósito, porque Deus julgará o seu povo. Deus julgará também o seu povo. Alerte, ame, ore pessoas que vocês sabem que conhecem a verdade e estão pecando de propósito. Converse com as pessoas que você ama. Mostre para ela o livro de Hebreus, o capítulo 10. E também pregue o Evangelho para você mesmo. Pregue todo dia o Evangelho para você mesmo, para que você não se encaixe naqueles que retrocedem, para que você mesmo não se encaixe naqueles que retrocedem para a perdição, que deixam a Cristo, que deixam a fé, que deixam a igreja. Alerte também a sua alma sobre esse perigo. Está difícil, meus irmãos, alguma situação na sua vida? Lembre do que Deus já fez no passado. Versículo 33, lembrem-se dos dias passados. Tem alguma situação muito difícil na sua vida? Lembre-se de como Deus proveu na sua vida, como Ele foi fiel. Não deixe que as dificuldades gere dúvida no seu coração de perseverar. Lembre-se também que essa realidade que nós lemos é a realidade de muitos irmãos hoje, em vários países. Em vários países, isso que está aqui é uma realidade hoje. Tem muita gente hoje sustentando uma grande luta e sofrimento por seguir a Jesus. Tem muita gente tendo o espólio dos seus bens hoje em vários países por fazer parte da igreja. Você sabia disso? Na Ásia, na África, muitos países, os nossos irmãos em Cristo têm que se reunir escondidos.
às vezes num porão lá embaixo para que ninguém saiba. Então, se está difícil para você alguma situação, lembre-se, tem irmãos nossos sofrendo por amor a Jesus e continuando perseverando em servir a Jesus. Lembra disso, para que isso te anime o seu coração a continuar perseverando. Por fim, eu termino com uma pergunta: quem aqui vai perseverar? Em qual time você está? Daqueles que retrocedem ou daqueles que preservam a sua alma? Que Deus tenha misericórdia de nós e nós possamos perseverar até o fim em servir ao nosso Deus. O Espírito Santo hoje está piscando a luz para você. Você está entendendo? O Espírito Santo hoje está piscando a luz para você. Persevere. Você que foi iluminado pela palavra de Deus, volte, fique firme em servir ao Senhor até o final, pois o nosso Senhor um dia vem e não tardará, falta pouco tempo. Abaixe sua cabeça para a gente orar. Ore por você.